micropolítica, então, ela é a que trata do campo das forças, do que é invisível, enquanto a macropolítica trata das formas, do que é visível. Então, assim, a violência na esfera macropolítica são as desigualdades sociais, econômicas, políticas, né? O racismo, o machismo, a pobreza, que são as violências visíveis, que se apresentam no cotidiano nas mais variadas formas, por meio das relações de poder que vão se atualizando a cada instante nas práticas cotidianas. A violência micropolítica é o que a Sueli Rolnick chamou no texto de abuso da vida. O que ela está chamando de abuso da vida é a cafetinagem, a capitalização da potência de criação que constitui o vivo, ou seja, a conversão da inerente capacidade de transformação, de recriação contínua do vivo em mercadoria. E esse abuso, ele não se dá apenas com humanos, porque a micropolítica, ela é extra-humana, é extra-sujeito. Então, a face das forças na fita de Moebius, elas compõem um ecossistema que não é só ambiental, mas também social, mental, que são como ondas, né? Se lembra daquela imagem ali com os vetores e as ondinhas? São como ondas de um oceano atravessadas por distintos vetores de força. Forças que se atraem e que se repelem com diferentes velocidades. E os corpos, eles não têm contorno, eles são só forças, então não há algo que me diferencie de uma barata, de um piolho, de uma palmeira, das paredes. Corpos animados e inanimados, eles compõem esse ecossistema. Na face macropolítica, o outro ele está fora e eu posso individualizar a mim e ao outro, desenhar um contorno. É só nesse sentido que se pode falar em indivíduo, porque eu estou individualizando os corpos, aprendendo-os em suas formas. É a face macropolítica que nos permite existir socialmente. Então, a macropolítica ela é sociocultural. Nela, a nossa existência se constitui enquanto sujeitos. E na micropolítica, nós somos viventes. Então, portanto, a nossa subjetividade, ela tende a encarar as forças de modo negativo, porque elas desestabilizam o contorno atual, produzem medo, produzem angústia. Então, quando a gente consegue escutá-las, a gente não reconhece e rejeita. E é por conta dessa tendência à rejeição das forças, que é uma produção do regime capitalista em nós, que o desejo ele tende a se orientar pelo que a Sueli Rolnick chama de bússola moral, ou seja, optar por expressões e formas de existência pré-existentes, né? A resposta do desejo, né, quando a gente opta pela bússola moral, é uma reacomodação, não é um processo de criação. A resposta do desejo, ela vai ser criativa. Eu fiz aqui o gesto de aspas, porque a Sueli Rolnick ela vai fazer uma distinção entre criação e criatividade. A criação é a potência de transmutação do vivo a partir da escuta das forças, e a criatividade, por sua vez, é o processo de conversão do desejo para a reprodução de formas vigentes que são reacomodadas. Então, a criatividade ela é a variação de uma forma pré-estabelecida, dissociada do que a vida pede. O que vai ser constituído criativamente é uma reacomodação do status quo. Então, quando a gente reproduz as formas, a gente tem um nível de variação, que é uma variação criativa, em que você reacomoda o status quo. Então, você mantém mais ou menos as coisas como estão, você varia em alguma medida, né? Pensando aqui na fita de Moebius, é você, tipo, ir
para o mesmo ponto e fazer aquela repetição, gerar várias fitas de Möbius várias vezes, né? E essa reacomodação, ela é problemática porque ela interrompe um processo de germinação da vida que não diz respeito só ao meu corpo, mas a todo o ecossistema em que eu estou envolvida, né? O movimento vital desviado do destino ético, ele é conduzido criativamente para oportunidades de acumulação do capital. Não só capital econômico, mas também capital político e narcísico. A expropriação da força vital em todas as suas manifestações. E não apenas da força humana, mas de todos os elementos que compõem o ecossistema, da água, das terras, das pedras, das montanhas. A violência do regime capitalista, em termos micropolíticos, é que ele não existe sem a expropriação da força vital. Não dá para falar em bom capitalismo, porque a base dele é a exploração, é a expropriação, que pode ser mais ou menos exagerada, mas é sempre expropriação. E outra estratégia para expropriar a potência coletiva de criação é um processo de intensificação da vulnerabilidade. Se, como comentado aqui, né, o processo de produção de subjetividade caracteriza-se por esse trânsito das formas e das forças, em que as forças desestabilizam o contorno atual do sujeito para que ele se transmute, a exacerbação de imagens e narrativas, como o avanço da tecnologia, os smartphones e as redes sociais, eles aceleram e intensificam o mal-estar do paradoxo entre as forças e as formas. E como essa subjetividade ela já está tendendo a se reduzir ao sujeito, né, por conta daquelas estratégias que eu já comentei, ela acaba se tornando uma isca fácil para o consumo de mercadorias, né? Então, é, acaba sendo uma vantagem óbvia, né? As mercadorias elas encontram nessa fragilidade, né? Nessa interpretação fantasmática, né? Do sujeito, né? Que projeta o perigo da exclusão, né? A base para um consumo garantido, podendo assim se multiplicar ao infinito. Para a gente pensar que a arte também é um território de tensão, né? A instituição da arte ela surge para legitimar a ideologia capitalista, ao mesmo tempo que, por conta da característica do ato criativo, ela é uma via de escuta da potência de criação do vivo. Eu fiquei pensando assim o quanto que talvez não seja interessante assim cunhar um novo conceito para a palavra arte, né? Talvez propor outro nome para isso, né? Já que você trouxe toda essa história, né? Que ela tem, né, com a manutenção do status quo, do capitalismo. Eu escrevi aqui o status quo dos vencedores. Que se não fosse, por exemplo, a arte hoje, eu não sei se eu estaria vivo, porque é muito difícil para mim ter noção de que a gente está nesse mundo que a gente está, a gente está convivendo nessa realidade que a gente está conjugando, né, que a gente está formando, e não se sentir atordoado com algumas coisas, não sentir essa micropolítica de empurrar. Eu entendo essa micropolítica como essa pulsão de vida, né? Essa pulsão de fazer, de ser autêntico, de ser você mesmo, de existir, né? De existir, de viver. Como já a gente estava na pandemia, né? Ela comentou alguma coisa sobre o que estava acontecendo, né? Ser justamente o poder da cisão da palavra, né? Então, tipo, quanto maior a cisão, mais há uma mobilização para, para o contrário, digamos assim, né? Então, daí ela traz aquele conceito do NHEE, que eu não sei se pronuncia em E, alguma coisa assim, que é um termo guarani para palavra, né? Que é o mesmo para alma. Então, que as coisas são indissociáveis umas das outras. Então, quando o Bolsonaro lá pega e fala que os outros países quererem interferir na Amazônia é uma questão colonial, ele está dissociando
a palavra colonial do seu verdadeiro significado, assim, ele tá, enfim, fazendo uma cisão, provocando uma cisão, para que essa palavra deixe de ter sentido, enfim. E daí eu também lembrei de uma outra fala dela sobre, segundo esse pensamento guarani de palavra-alma, todas as doenças, tanto as doenças da alma ou as doenças do corpo, né, elas se dariam em razão dessa cisão, da cisão da palavra e da alma. Então, a palavra e o seu sentido. E daí, nessas anotações que eu tinha dessa foto, tem outras coisas meio perdidas, assim. Então, além desse termo do Inhé, tem o Inhé Haiti, que seria garganta e, ao mesmo tempo, ninho de palavras. Porque a garganta é o nosso ninho de palavras. Então, esse Inhé é palavra, né? E o Haiti teria esse significado de ninho, que ao mesmo tempo junto é a garganta. Então, assim, são outras formas de se pensar e outras formas de ser que traz essa indissociação e acho que esse pensar do sujeito em obra. Para mim, dialogou muito com o que o Krenak traz sobre o bem viver e o bem-estar, né? A questão do o bem viver está muito associada a essa questão do ser, de você se sentir parte desse ecossistema, né, do todo. Você faz parte de um todo. Você não está ali apenas, você não é, você é uma célula dentro de um todo, como você falou, da barata, de tudo, né, desse cosmos. E as formas nos levam justamente para esse ter, né? A gente está ali, a gente se reconhece, mas a gente no nosso modo de existir, a gente acha que a gente precisa consumir, né? A gente se vê separado das forças, né? Tem uma mensagem no chat da Sara. A Sara vai dizer assim: achei importante o que Bernardo trouxe, a arte como possibilidade de nos encontrarmos novamente, de nos salvar nos inúmeros fins que podemos ter na existência. Não falo nada alto essas horas para não acordar a Babe Summer, vulgo minha filha. Falei dessa tensão, né, pensando que de fato a instituição da arte reproduz uma série de coisas, mas ao mesmo tempo o contato com o processo criativo, né, a experiência estética em si, é uma coisa que ajuda a gente nesse processo que a Sueli falou aí, que é tão difícil de escutar essas forças, né? Parece que a arte ela nos ajuda a nos colocar em contato, ainda que seja difícil, né? Considerando todas essas estratégias, ela 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 tá ali, né? Tipo, auxiliando, potencializando essa ideia das formas, das forças, né? Que a arte é essa. Você cria um enquadramento ali, mas ela é uma expressão dessa força, né? Desse caos que é esses vetores, essas ondas ali se manifestando, assim. Quando você traz, né, até a imagem, né, de tudo que é político, tudo que está ao nosso redor, todas as questões sociais estão envoltas e são condições de existência, de certa forma, né? Eles estão nos interpassando, assim, eles fazem parte de quem nós somos, né? E querendo ou não, fazendo parte de quem nós somos, ele transpassa na arte, né? E daí quando vocês falam, né, que a arte mostra, ela potencializa, né? Eu sinto que a arte é meio um espelho de aumento, né? Então ele só coloca ali em alguma coisa, algo que já está na nossa realidade, e que a gente acaba não olhando porque faz parte de nós, das nossas vivências diárias, e a gente não olha para elas. E quando a arte mostra, meio que a gente para olhar, né? Então é uma possibilidade da gente conseguir olhar para coisas que são naturais. Os Guarani entendem que a doença é justamente a cisão entre
a alma da linguagem, ou seja, pensando a alma como a força, né, a expressão do vivo, e, e, a, e a linguagem, né, como as palavras, a linguagem, né, como as formas no mundo, né? Então, quando esses processos eles estão dissociados, que gera as doenças, né? Então, e a gente, né, nesse modo hegemônico de inconsciente colonial capitalístico, é a operação primeira, né? Essa separação, e não só a separação, como um recalque de de um modo de, né, recalque da escuta das forças em detrimento só da forma. E é isso que adoece. Eu gostaria muito de ouvir os insights que as pessoas que leram pela primeira vez, ou pela segunda, pela quinta, pela décima, sei lá, o texto, tiveram a respeito do que fazer depois de ler esse texto. Eu queria muito ouvir vocês sobre os insights que vocês tiveram sobre o que fazer depois de ler esse texto, que esse texto lhes convocou a mudar, a reavaliar, a construir. Eu comecei a pensar sobre como eu poderia experimentar em minha vida, assim, né, um certo cultivo das forças para a emergência das formas. Mas é um exercício hercúleo se você fizer ele sozinho. É um exercício praticamente infrutífero se você não tiver um senso de comunidade. Se você não tiver um senso que a gente tem aqui, por exemplo, de dividir. Porque, pelo que a gente aprendeu com a explanação da Ju e com o texto, essa cafetinagem aí, ela é só você abrir não precisa nem abrir a porta, já tá chegando no nosso inconsciente. Será que eu assisto um filme agora ou será que eu vou escrever o texto que eu tenho que escrever? Será que eu ligo para a pessoa que eu amo ou será que eu vou produzir mais um pouco porque eu preciso pagar o meu boleto, sabe? A gente já está tão permeado por essas coisas que é até difícil questionar esses pequenos momentos que a gente tem de caos ou de expressividade, sabe? Uma coisa que eu sei é cada vez mais eu me enxergo, tipo assim, só vou conseguir isso com o outro, com diálogo. Não vou conseguir isso sozinho, porque a macropolítica é gigante. Ela vem de todos os lados e por mais que você tenha que se proteger, que você tenha que se defender mesmo, é uma violência diária, eu vou dizer para você. Eu acho que é buscar mais comunidade, buscar mais troca. Foi a questão de reivindicar palavras. Acho que uma busca de, literalmente, assim, reivindicar palavras, ir atrás de palavras, usar novas palavras, encontrar-se, reencontrar-se com as palavras. Então, evitar essa cisão, né? Vamos da palavra à alma e tal. Então, acho que hoje o que vai ficar para mim é isso. Faz parte dessa lógica capitalista que a gente vive, né? Esse incentivo de pensar que a gente é um indivíduo e que a gente faz tudo sozinho, né? Todo tempo, que a gente consegue fazer todas as coisas sozinho, mas a gente vence muito mais na coletividade, né? Esse espaço de estar aqui, de conversar, de trocar ideia, né? E eu acho que a gente precisa realmente se esforçar para estar no coletivo, para poder conseguir fazer coisas que sozinho a gente não vai realmente conseguir fazer, né? Por conta da micropolítica, da macropolítica, que faz com que a gente foque em outras coisas. Eu acho que tem uma questão muito do elogio ao coletivo, né? Me parece que, e a Juliana destaca isso em determinada passagem ali do texto dela, e a gente vai voltando a isso agora, né? O psicodrama, o teatro do oprimido em geral, né? Para além do arco-íris do desejo, e a defesa que a Sully Ronick faz de uma coletividade como espaço de construção, né, a depender
aí de quem a gente está olhando, né? De construção, de resistência, de revolução, de transformação. Acho que se conversa, né? É como se essas três figuras também formassem um coletivo, né? Ao defender o coletivo, eles formassem um coletivo aí que pode nos dar mecanismos aí, caminhos para olhar para essas urgências. Porque assim, a reacomodação, ela é a resposta rápida. Porque você fica com medo de escutar as forças que estão ali te atravessando. Então você pega e pega uma fórmula pré-estabelecida e encaixa ela ali para dar conta daquela angústia, enfim, daquilo que está começando a te mobilizar, né? Porque como a gente tem uma tendência a perceber essas forças pela via negativa, né? Por essa estranheza que ela produz nessa dinâmica de produção de subjetividade que é muito focada na coisa do sujeito. Então, o que eu sinto que eu pensei assim de estratégia é como fazer durar, manter a angústia, sustentar a angústia, não sucumbir à tentação de dar uma forma para aquilo pré-estabelecida, né? Fazer durar a interrogação. Fazer tipo assim, ai, nossa senhora, mas eu não tô escrevendo hoje, não tô escrevendo amanhã. Quando é que eu vou escrever isso? E eu assim, ok, vamos lá, né? Vamos escutar aqui, vamos compor com essas forças, vamos estar aqui, vamos habitar, vamos permitir que a coisa se forme em mim, não, sei lá, se deixar assim por, sabe, sucumbir a coisa de não, eu preciso fazer, eu vou fazer, tipo, de qualquer jeito, mas escutar e deixar o tempo do silêncio, né? Por causa da música que eu escolhi hoje. Deixar largar o espaço de escuta. E não. Porque a gente tem, né, por conta do capitalismo, essa urgência de responder tudo, de ter resposta para tudo. E como é que a gente sustenta o não saber? Eu acho que já conversei inúmeras vezes com amigos meus, assim, psicólogos também, sobre isso, assim, né? Que dá uma dor no coração, às vezes, deixar o cliente, o paciente sair angustiado, né? Mas o quão é importante essa angústia que ele sai, né? Essa angústia que é transformadora, essa angústia porque não é só dar respostas para a pessoa ou a pessoa sair com respostas, é ela viver esses questionamentos, né? O que incomoda tanto aí, né? O que tem aí nesse questionamento, né? E eu acho que é bem isso, assim, é a gente poder vivenciar por mais tempo esses questionamentos do que ficar tentando resolver, tentar achar uma solução, porque querendo ou não, né, não é tão fácil assim, né, achar uma solução dentro desse contexto, porque é um contexto inteiro contra nós, assim, né, contra... não tem muito, né, o que a gente fazer nesse sentido. E poder sempre estar questionando, eu acho que é isso, né? E poder sempre estar, independente do que é colocado, questionar e se manter nesse questionamento, mesmo que não haja uma resposta. Mas o se questionar já é, eu acho que saudável, né? Já é transformador. A memória é a costureira e, por sinal, bastante imprevisível. A memória faz correr a agulha para dentro e para fora, para cima e para baixo, para cá e para lá. Não sabemos o que vem a seguir ou o que virá depois. Assim, o mais banal movimento no mundo, tal como sentar-se a uma mesa e puxar para perto o tinteiro, pode agitar 1000 fragmentos díspares e desconexos, alguns brilhantes, outros obscuros,
pendurados, balançando, mergulhando e tremulando, como as roupas de baixo de uma família de 14 membros, presas a uma corda durante forte ventania. A gente tenta fazer as coisas para justamente fazer aquilo que a gente está falando, né? De fazer as coisas reverberarem, de fazer as coisas afetarem. Então, é bom quando a gente sente isso. E obrigada, gente. 3, 2, 1.